Bom dia! Olá, bom dia, bom dia. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à Live Sujos, 15 anos depois, sobre o espetáculo que teve seus primeiros passos, o seu processo de montagem no ano de 2015, e a gente estreou o espetáculo em 2006, com dramaturgia de Gregory Hertel, direção de Pepe Cedrez e atuação de Léo Kufner e minha, Rafael Queller. A remontagem do espetáculo, a gente estava programada para acontecer no segundo semestre agora de 2020, mas devido à pandemia, que nos assola até hoje, a gente teve que esperar um pouco e vai fazer ela assim que possível. E a Live Sujos, 15 anos depois, foi contemplada no edital #SC Cultura em Sua Casa, uma construção conjunta do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação Catarinense de Cultura e da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para o enfrentamento da pandemia Covid-19, seguindo as recomendações de isolamento social e produção feita em casa. Então, esse projeto está ofertando uma programação cultural a toda a população de Santa Catarina. Muito obrigado para as pessoas que estão entrando aqui agora. A gente fica muito feliz dessa participação, não é, Rafael Keller? Acho que agora, dando sequência à live, a gente vai mostrar um vídeo da montagem de Sujos de 15 anos atrás. Eu acho que é de 2006, né? Esse vídeo. A gente vai mostrar um pequeno fragmento para que vocês comecem a se familiarizar com o espetáculo, para quem não viu, e para quem já viu também, matar essa saudade e sentir essa vontade de volta de ver Sujos. O vídeo deu uma pequena falhada no som, mas que a gente já está tentando resolver isso. Porque a internet é isso, né, gente? A internet é sempre tentando se virar nos 30 aqui. A gente vai tentando aqui colocar o áudio do vídeo, porque o vídeo é muito bom. Então a gente quer que vocês possam ver esse vídeo, né? Continuamos sem áudio. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Enquanto isso, a gente tenta aqui fazer que esse vídeo tenha áudio. Logo após o vídeo, a gente já vai chamar os nossos convidados
A gente vai falar com Pepsi Dreis, que foi o diretor do espetáculo no início da montagem, vai ser o diretor também da remontagem. E também vamos falar com a Luciane Coelho, que é a coordenadora do Centro Pop, para a gente também bater um papo sobre as pessoas que estão em situação de rua. Estou tentando enrolando aqui, né, Rafael? Acho que não estamos conseguindo. Para mim, o áudio está super funcionando. Aqui é meu, ó. É dele. Funcionou? Funcionou agora. Então vamos começar de novo o vídeo. Agora vai, não vou sair daqui, vou ficar aqui com vocês. É foda. E ninguém diz que não. Deve estar todo doído. Mas logo tá bom. Que nem ninguém de cachorro sarmento. É uma mocinha aqui. O sanguinho ali. Uma adolescente vai espiar e sentir pena. A outra que vai cuspir, mas o cuspe seca. Demora, mas seca. Não se preocupa não. Logo tá bom. Tá se enchendo de mijo? Tá sentindo? Aqui é meu, ó. Lá é dele. Lá ele enfia a porra da correta dele no cu que não tem grilo. Aqui não. Sente o mijo? Sente. Meu, 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 meu. Meu, meu, meu. Meu, meu. Meu. Que é? Vai, caralho! Vem! Tá achando que eu puto meu pai, é? Tá achando? Vacilou, se fudeu, moro? Vacilou, se fudeu. Se fudeu. Sabe, cara? Se tu der dinheiro, o cara vai beber. Se fudeu. Se tu der trabalho, ele vai faltar. Se fudeu. Se der comida, ele comida. Se fudeu. Se tu fizer carinho, ele te pode. Tá achando que é casa da sogra, é? Se der um beijo, ele vai te papar. É foda. Se conversar, ele te envergonha. Pelo verbo, é?
um berro destravado lá na cama. Foda, Se tu não ficar cabendo com qualquer barulho. foda, Se tu desligar um minuto. foda. Já era. Luiz, eu. E a tua cara? É foda. É foda. Você vai passar mercúrio quando tu te rala? A filha da puta da minha mãe deve ter enfiado o vidro inteiro no cu quando me pariu. Deve ter se intoxicado de pereba da pomba da velha. Tudo tem saída. Até merda tem. Até eu tive. Saída de carga privada. Vai ver que a velha era massa. Vai ver que ela me curtia, mas não tinha grana. Vai ver que ela até me fez cafuné. Vai ver que ela até chorou. Vai ver que ela chorou. Vai ver que ela resolveu sair de perto para eu ter uma vida melhor. Vai ver que ela já morreu e está no céu. Vai ver que a velha não é uma velha nem eu. Vai ver que se eu fazer força eu me lembro dela. Vai ver que se eu fazer força eu me lembro dela. Eu não lembro. Acho que agora funcionou. Aí. Funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Ai, muito obrigado, Rafa. Então, depois dessa cena do espetáculo Sujos, vamos dar sequência ao nosso bate-papo e à nossa live. Agora a gente vai chamar os convidados, a convidada e o convidado. Primeiro, eu vou chamar Pepe Cedrez, que é o diretor da Agência Inicial, que aconteceu em 2005, e diretor também da remontagem, que vai acontecer após a pandemia, e também é integrante da Companhia Carona de Teatro. E também vamos chamar aqui para esse bate-papo a Luciana Coelho, que ela é coordenadora do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, Centro Pop, aqui em Blumenau. Então, muito bem-vindo a todos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês nessa live, nesse momento também de relembrar Sujos. Então... Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado também. Muito feliz de participar. Eu queria começar perguntando já que como eu vou ser o ator substituto, né, dessa nova remontagem, eu queria perguntar para o diretor de como foi esse processo inicial com essas duas pessoas, com o Rafa e com o Léo, para montar esse universo que é Sujos. Se você puder falar um pouquinho de como foi essa experiência para você, nas suas percepções, na sua visão. Então, estamos falando de 2005, é isso, né? Isso. Rafa, a gente começou o processo em 2005 ou começou em 2004? 2005. Em 2005 o processo, né? E aí estreamos em 2005 mesmo. A gente começou em março de 2005. Eu e o Léo entramos em contato contigo. Aqui tá falhando o som, não sei se tá falhando aí. Tá falhando um pouquinho, tá? Ok. E daí a gente estreou em março de 2006, um ano depois. Ah, tá. Por isso que o João falou. Eu estava aqui em dúvida, o João disse que o vídeo era 2006. Mas eu ia dizer, mas é da primeira temporada, porque eu vejo a parede no fundo, então foi em cima do palco do Carlos Jardim, né? E eles só permitiram, acho que a primeira apresentação. Plateia, o espaço de plateia, a encenação ali.
Mas eu ia dizer, você está perguntando a data, mas que o Rafa e o Léo, dois jovens acadêmicos da FURB, né, cursaram teatro no curso da FURB, me procuraram, a gente já se conhecia, eles já tinham visto trabalhos da Carona, eu não lembro exatamente, Rafa, se você já fazia um grupo de pesquisa Não, conosco. ainda não. Carona não, o grupo nasce depois, um pouquinho depois, né? Uhum. E eles me disseram, a gente quer montar Dois Perdidos numa Noite Suja. Na verdade, eles vieram com essa intenção de montar o texto dramatúrgico do Plínio Marcos, Dois Perdidos numa Noite Suja, e eu disse, que bom, fiquei muito feliz, que ótimo, eu amo o Plínio Marcos, amo a obra dele, esse universo marginal que ele aborda, mas vocês já leram mais coisas dele? Vamos ler mais primeiro para ver que peça a gente vai montar. E a gente ficou com isso na cabeça de montar o Dois Perdidos, e começou concomitante uma pesquisa teórica sobre vida e obra do Plínio, mais a obra, lógico, e começamos alguns trabalhos práticos, alguns trabalhos físicos, né, corporais, lá na salinha da Carona. E a gente foi se envolvendo e se apaixonando cada vez mais, né? E lemos bastante coisa, né, Rafa? Nós lemos reportagens de jornais esquecidos, assim, e lemos muito sobre o Plínio. Eu achei aqui uma revista que a gente comprou na época, com uma entrevista do Plínio. A caros amigos que tinha... É de 97 essa entrevista com ele, 1997. E eu já vou chegar lá, tá junto? Lembrando um pouco aquele momento. E aí a gente foi se envolvendo mais nesse universo do Plínio, enquanto íamos para a cena com um trabalho físico bastante forte. Os meninos se jogavam muito no trabalho, era uma provocação constante minha para que a gente encontrasse outras possibilidades, se desbloqueasse mais o máximo possível fisicamente, e sem saber ainda que personagem ia fazer, quais eram essa ideia de personagem, a gente não estava ainda em cima disso. E aí, sim, o Dois Perdidos numa Noite Suja permeava muito, então alguns elementos eu trouxe para os exercícios, para os jogos também, como o par de sapato e a gaitinha, que são elementos, né, dos personagens de Dois Perdidos numa Noite Suja. E aí eu lembro que Queirou, uma reportagem maldita, uma outra obra do Plínio, que não é dramaturgia, né, que é um romance, ela nos influenciou muito também. E aí, muito do que temos no início de material levantado, tem também coisas do Queirou, como aí na cena apresentada, dizer que deu de cara numa privada, embora o texto aí já seja do Gregory Hertel, que entra posteriormente, mas tem essa influência do Queirou, que nasceu filho de uma prostituta, nasceu no bordel, e a mãe tomou querosene depois que o pariu, e as prostitutas o apelidam carinhosamente de Queirou, em função da querosene. Imaginem o universo pesado que o Plínio aborda aí nessa obra também. E esse mundo da marginalidade, da bandidagem mesmo, que está muito presente sobretudo em Queirou, uma reportagem maldita. No Dois Perdidos, eles são dois personagens que ainda tentam buscar um trabalho, um deles está achando que vai conseguir uma vaga de emprego, lutando para isso, querendo o pisante bonito, né, o sapato do outro prestado, para ver se consegue, na entrevista, impressionar e apresentar-se bem. Então, são universos diferentes aí, mas que se aproximam na medida que são extremamente massacrados pela sociedade, extremamente deixados à margem, por isso marginais. E aí a gente começa a pensar também durante a montagem em que as pessoas que vivem em situação de rua passam por algo semelhante. A gente nunca pensou exatamente em retratar um morador de rua fielmente, não é uma obra sobre moradores de rua, pessoas em situação de rua, mas sobre essa vulnerabilidade e sobre dois seres humanos que estão aí à deriva, né, e tentando de alguma forma, muitas vezes de forma violenta, se relacionar. E aí os meninos, tudo isso somado, né, pesquisa corporal com a pesquisa teórica também, isso explodiu no corpo deles de uma forma, neles, em tudo que eles compõem, de uma forma muito forte, muito potente. Isso causou
um impacto muito grande em Blumenau. As sessões eram lotadas, as pessoas de teatro curtiram muito também, a crítica foi muito favorável, tanto que a gente seguiu com o espetáculo por mais tempo, né? E tem isso, e aí saindo um pouco da temática, mas da situação dos dois, Rafael Keller e Léo Kufner, de serem muito jovens, estarem cursando primeiro ano ou segundo ano da faculdade, e né, talvez terceiro semestre, né, Rafa? Eu fico chutando aqui, depois o Rafa confirma as coisas, porque ele é que sabe, lógico. Ele sabe melhor que eu. Isso, era o terceiro semestre, o segundo ano da faculdade. Segundo ano. E na primeira montagem, eles formam um grupo, o grupo K, porque essa letra tem em comum o Keller e o Kufner, os sobrenomes deles, e nasce um grupo um grupo novo, mas super potente, organizado. Eles, e eu faço questão de dizer isso também, Rafa, eles se organizaram para me contratar, eu não fiz um trabalho de amigo, eu fui contratado profissionalmente mesmo, e se empenharam, a gente parcelou muitas vezes, e eles honravam o compromisso, assim, ralando muito, apresentando muito, e, né, com todos os trabalhos, trabalhavam durante o dia, faziam faculdade à noite, e nasce um grupo super forte, super potente em Blumenau. Foi para nós um momento muito importante mesmo. Eu sou muito orgulhoso, muito honrado de ter feito parte desse processo. Eu vi agora há pouco a cena e me emocionei. Estava pensando, puxa, está muito distante, está gravado muito de longe. Quando vem um close lá do Rafa, eu falei, que bom, tá aí. Aí eu vejo mais o Rafa aí. E essa caracterização, né, que para nós foi tão importante também, quando vai ganhando corpo essas figuras, quando elas vão nascendo, e a partir também do trabalho do Gregory Hertel, que vem escrever um texto próprio a partir do que nós havíamos levantado, do que nós três levantávamos em sala. Então, vai nascendo e ganhando características, inclusive visuais, né? Aí o cabelo do Rafa desfiado, o cabelão que o Rafa tinha na época, a maquiagem, eles têm a pele amarelada, as roupas que nós usamos muita cachaça, muita cerveja para explorar esse odor também da roupa muito usada, né? Em sobreposição de roupa e essas características todas. Não vou falar demais, assim, porque acho que tem mais perguntas, então eu estou entregando tudo de uma vez só. E você falou também do corpo, né? Tipo, vendo o vídeo e também conversando com o Rafa, e também conversando com você em outros momentos, né? Falando de Sujos, eu acho que Sujos também sempre permeou esse lugar de conversas, né? E pensando no corpo também, e vendo o vídeo e vendo também que tem uma potência corporal dos atores ali, tipo, teve alguma dinâmica nesse sentido de... Porque eu sei que o seu trabalho tipo, é voltado para esse processo, né? Processo de construção dessa entrega, de sala, de troca. Teve alguma dinâmica tipo, que marcou você muito mais, assim, que foi um divisor de águas para a montagem, de entendimento, de algo nesse sentido, assim? É que eu tenho curiosidade nesses lugares e nesses campos aqui. Então O João tem essa ideia, que não é nova, não inventei nada, mas que muitos mestres já trabalham antes, mas sobretudo daí para o ouvinte, telespectador aí, né, que está nos acompanhando, para ter alguma noção. Quando eu falo de um trabalho físico muito forte, a gente vai muito no corpo, vai primeiro em técnicas para desbloqueamento, para que esse corpo esteja mais disponível, e depois em propostas que colocam o corpo em situações limítrofes mesmo, de chegar próximo de exaustão, de construir uma nova natureza corporal a partir desses exercícios muito fortes, né, muito puxado. E justamente a gente vai afastando dessa ideia psicologizante, né? Muitas vezes as pessoas, leigos sobretudo, têm uma ideia de que a construção é construir a partir do psicológico, perfil psicológico da personagem. Isso vem muito de uma leitura do teatro naturalista, que é muito utilizado ainda na televisão. Então, um brasileiro e brasileira assiste muito telenovela, acaba tendo essa ideia de trabalho de atuação, né? Trabalho de ator e atriz. Ela também é importante e é uma linha
que serve muito também para o cinema, inclusive, mas há muitas outras possibilidades, e às vezes é interessante a gente encontrar no corpo uma resposta, porque ele pode ser menos viciado ou viciante do que o psicológico, né? A gente, às vezes, encontra respostas muito fáceis quando vai pela cabeça, pelo mental, né? A gente não separa, não é exatamente uma dicotomia, não é corpo uma coisa, cabeça outra, tudo faz parte do ser, a gente trabalha o ser, mas quando os exercícios focam mais na fisicidade, é uma possibilidade de a gente, eu brinco de dizer que é pregar uma peça no cérebro, que ele vem um pouquinho depois, ou um pouquinho depois do que ele é acostumado a vir, a gente sempre pensa antes. Eu estou falando que eu estou pensando, e talvez encontrar uma possibilidade de pensar durante, pensar junto, e não antes, não resolvendo tudo pela cabeça. Meus gatos saíram enlouquecidos daqui uma atrás da outra. Eu tava pensando aqui, e também que o Pepe não comentou, que a gente foi pra rua conversar com pessoas em situação de rua, né, em várias cidades aqui do estado, e que realmente reverbera nessa construção do corpo, né, a partir do que a gente vivenciou na rua. Eu já queria puxar o gancho para a Luciana, para saber dessa realidade, porque a gente teve essa realidade em 2005 na pesquisa, né? Mas primeiro, Luciana, eu queria que tu explicasse um pouco para a gente, para o público que ainda não conhece, o que é o Centro Pop, como é que o Centro Pop trabalha, para a gente saber um pouco dessa realidade atual das pessoas em situação de rua e do trabalho que é feito no município de Blumenau. Tá certo. Então, obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz, enquanto eu hoje estou na coordenação do Centro Pop, né? Mas eu tenho a arte como cura também. Acho muito importante a importância da arte, né? Então, em todos os aspectos, a gente sempre que pode traz a arte para o nosso serviço, né? Até para poder, muitas vezes a sociedade também não consegue dar visibilidade a essa população. Mas, enfim, hoje, o Centro Pop é um centro de atendimento à pessoa em situação de rua. Isso é uma política pública nacional. Então, hoje, em todos os municípios do Brasil, deveriam ter centros de atendimento. Claro que isso é feito uma pesquisa para avaliar o espectro da condição de cada cidade. Então, hoje, em Blumenau, nós temos a Diretoria de Políticas Públicas sobre Drogas. Isso é uma característica do nosso município. Por quê? Porque se identificou que o usuário que está na rua, ele tem essa característica muito grande de fazer uso de substância psicoativa. Em algum momento, ele vai usar. Então, hoje, como é que funciona? Nós temos sempre esse conceito da pessoa em situação de rua e a pessoa que mora na rua. Muitas vezes ela está na rua por uma condição temporária. E já outras pessoas vivem na rua por conta das suas escolhas, né? Enfim, vivências, mas tem um pouco de diferença. Então, a gente tem as pessoas também que passam pelos municípios. Muitas delas viajam, vão buscando vivências também em municípios e elas acabam saindo da cidade de São Paulo, por exemplo, e vêm para cá. Não oportunidade de conseguir algo melhor para suas vidas, né? Mas hoje nós temos o centro de atendimento, esse centro, ele aqui na Clara Persum, na Itopava Seca. Então, nós temos 4 abrigos provisórios. Funciona assim, a pessoa que não quer ir para o abrigo, ela pode tomar o seu banho aqui, pode almoçar, pode tomar o café, passa pelo atendimento social, como assistente social, psicólogo, e a partir daí a gente faz essa escuta qualificada, e se identifica qual é a situação dessa pessoa. Então, não é só, para ser um centro de convivência, né? De que ela possa ter esse espaço como uma referência para a sua higiene pessoal e também para o seu espaço de dignidade, né? Mas hoje, quando a gente fala em pessoa em situação de rua, se tem muito forte esse olhar para aquele usuário que tem um cachorro, né? Que tem aquele usuário de álcool
que teve a sua vida, né, as suas decepções, mas hoje se mudou muito esse perfil, sabe? Hoje nós temos pessoas de várias formas que estão na rua, as famílias que vivem em rua e que passam por esse processo de exclusão. Mas, voltando ao serviço, o que acontece? O serviço, ele está à disposição deles, né? O mais complexo é eles terem isso como algo que possa também ter a sua identidade. Porque todos nós passamos por situações que muitas vezes a gente não quer receber essa ajuda, entre aspas. E por que a rua é mais interessante? Né? Muitas vezes essa exclusão, essa invisibilidade, nos dá também uma característica assim, poxa, mas então eu posso ser o que eu quero, né? Eu posso interpretar o papel que eu quiser na minha vida, que eu não vou ter se perde essa condição de o que os outros vão falar de mim. Então também tem isso muito forte. Então é uma situação muito complexa, né? Que precisa de muito se debruçar e muita individualidade no ser humano, né, para identificar cada situação e cada história de vida que está ali. Mas vendo aquela cena ali, realmente ela é muito impactante. E eu acho que nesse sentido a arte traz, não para quem está na rua também, mas para as pessoas que estão fora, ter esse olhar, né? Quem é aquele cidadão que está ali, né? Ele pode ser parte da minha família. Hoje nós temos, quase em todas as nossas famílias, nós temos pessoas que têm problema de uso ou abuso de substância. Então, que família, que conceito de família que a gente tem, né? Essa família margarina perfeita, né? Que não existe mais. Hoje nós temos vários arranjos familiares. E como eu digo, problema que está lá na nossa Constituição, né, de como a gente se vê como ser humano, de aceitação, de tudo isso, então é muito complexo. Então, hoje, a pessoa em situação de rua, ela tem que ter um olhar bem aproximado, e como eu disse, a arte, ela traz isso. E hoje nós estamos aqui, é o terceiro espaço que nós já mudamos, por conta que a comunidade não aceita, né, esse cidadão. Né? Ele está ali à margem mesmo, né, à margem da sociedade, e não é aceito. Né? Então, a gente também faz uma reflexão do que é o diferente, né? O que eu sou? Eu tenho que ser igual a todo mundo? Tenho que cortar o cabelo igual? Tenho que ter as mesmas escolhas? Então, passa por uma série de situações que a gente tem que pensar bem de perto, né? E cada situação é única. Ô, Luciana, deixa eu te perguntar, a partir disso que tu falas, muita coisa Sim. veio na minha lembrança do processo de 2005, assim, eu lembro de conversar com um morador de rua em Gaspar, e ele falava exatamente sobre essa liberdade que ele tem na rua e o quanto ele não queria ter essa pressão social que tu acaba trazendo, né? E eu estava pensando aqui agora que a minha percepção, e daí eu quero ver talvez se eu estou equivocado, é que houve um aumento, me parece, nas pessoas em situação de rua nos últimos anos, né? Pelo que eu percebo ao andar pela cidade, assim. E daí queria ver contigo se é isso e se a estrutura do Centro Pop ou a política pública municipal teve um aumento para conseguir trabalhar com esse aumento de demanda, né? Ou se trabalha com doações também, como que acontece essa prática, né? Para acolher essas pessoas. Então, certo. Então, realmente tem um aumento anual dessa população. Também por várias situações. Uma delas é a questão social, né? Que é a questão econômica, que as pessoas hoje não... Nós moramos numa cidade cara, né? O aluguel é caro. Trabalho também, né? Não se consegue assim com tanta facilidade, no sentido de ter o perfil, né? O alemão, de cabelinho claro, olho claro. Então, a gente acha que a nossa cidade é uma cidade modelo, mas em termos de social, ela tem, nossa, muito o que crescer. Então, hoje o aumento, ele é proporcional realmente ao crescimento da cidade e à exclusão social, às vulnerabilidades sociais.
Então, como eu digo, né? Hoje nós temos, dentro desse processo de pandemia, nós temos 3 abrigos que circularam em torno de 100, 110 pessoas acolhidas. Então, olha só que número grande. Então, a média era de 40, 50. Então, tem aumentado esse número, devido também como eu falei, esse formato de família, né? Que muitos desses usuários, eles são usuários de droga. Então, essa dependência química leva eles à rua também. Então, essa coisa que, como você estava falando, não cabe no corpo, cabe aqui, né? Aqui, a mente, né? Eu não consigo dar conta aqui da minha situação. Então, essa dor que não está no físico, que expressa o físico, mas está aqui, que chega a ser, assim, doer na gente quando a gente vê, assim, uma pessoa em surto, né? Por conta do uso de droga. Então, são doenças também que vêm acometendo a gente, né? A doença, enfim, muitas vezes da própria condição de não ter para onde ir, não ter aqui para onde ir, sabe? Aquele sentimento assim, eu estou sozinho no mundo, quem sou eu? Então, hoje estão aumento gradativo de pessoas de outras cidades que vêm para a nossa cidade, por conta também dessa condição de termos aqui espaços que podem acolher no sentido de abrigo, abrigamento, acolhimento, né? Então, é isso. Hoje nós temos um aumento grande de usuários, os mais variados. Hoje nós temos mulheres em situação de rua, crianças em situação de rua. Ontem, inclusive, nós atendemos uma moça uma moça de 32 anos. Ela veio de São Paulo tentar a vida aqui com um filho de 2 anos. Então, ela veio, tinha dinheiro contado para ficar uns dias e acabou acabando o dinheiro. E não conseguiu trazer, conseguiu um trabalho, então acabou. A gente teve que intervir para encaminhar ela para o abrigo. Então, são famílias, são pessoas com deficiência, pessoas em situação também de saúde mental muito debilitada, sabe? Que a família também não consegue dar mais conta. Então, são perfis muito variados de situação de rua, sabe? São motivos diferentes que levam as pessoas à rua, né? Isso lá em 2005 a gente percebeu no nosso processo de conversa e de compreender o espetáculo para fazer o espetáculo o mais próximo dessa realidade possível, assim. Não sei, João, não sei se a gente mostra uma outra cena ou a gente tem uma cena curtinha do começo do espetáculo que é sobre a relação que eles criam na rua, né? Essa relação de amizade com as pessoas que estão em situação de rua. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Ela é uma cena super curtinha. Porra, cara! Ontem à noite você não disse que nós era amigo? Qual é? Tá doente? Foi de caralho, tô virado. Cagou no prato, comeu a merda? Olha, tá me tirando, é? Tô nada. Tava aqui quieto na minha. Encasquetei com o troço aí. Com que troço? Com os dentes? Põe esse ferro aí que nem as madamas que fica novinho em folha. Só que vai enroscar no pau, eu não vou deixar tu me chupar mais e tu vai ficar tristinho. Porra! Tava me perdendo! Encasquetei a série, caralho! Encasquetei que é foda! Diz aí. Foda mesmo, moro? Não tipo assim, foda! Foda, foda! Foda fudida mesmo! Foda pra caralho. Foda pro caralho que comeu ovelha de 4! É foda. Se fosse mais ajeitadinho, desse uns pratos nas unhas, nos dentes, nos cabelos, desse uns panos mais da hora, uma gravata, pisante da onda. Porra! Não, quero dizer um pisante mais assim, entende? Já sondei o chama pisante! Sei que tu tranquilo.
vestir. Se tu quiser outra coisa, só tu mudar o verbo. Gostei da camisa, gostei do relógio, gostei da chana. Gostei de cozinha. Olha, o verbo, viu? Escuta que é foda. Tem que fazer cosquinha no peito. Sai que nem bolinha de champanhe pra mexer no ouvido dos caras. Gostei do pisante. Tô na real agora. Na real. Gostei do pisante. Maneiro, né? Eu tava quase dando o que eu senti. Tá barata. Se tu chegar nisso, tem que se fuder. Bem interessante a cena, né? E me retratou, agora nos abrigos, nós usamos muitos pallets. E eles trabalham muito bem com os pallets. E fazem as organizações deles. E essa coisa da solidariedade entre eles é fato. Eles são muito solidários. E quem não tem nada, né, para perder, por que não dividir? Eles dividem o baseado, dividem a comida, dividem tudo. Isso realmente é um fato e é bem interessante, né? É o que a gente, na peça a gente trabalhou muito essa questão do quanto, ao mesmo tempo que há uma relação forte entre eles, que se ajudam e precisam estar junto pela situação toda, ao mesmo tempo, em pouquíssimo espaço de tempo, pode acontecer um Uma atrito briga. muito grande, né? Sim, Mas isso aí, mesmo. É uma família, né? Uma É. família que não tem filtro. Porque isso é fato também. Eles não têm muito. Eles mandam o cara, desculpa a expressão, tomando o cu mesmo. Daqui a pouco eles estão pegando o que eles têm no bolso e entregando para o cara. Então, eles dividem a mulher, eles dividem o companheiro. Não há uma. Isso que é interessante de refletir. Eles não têm uma divisão. Eles perderam essa que nós moralmente achamos certo e errado. Então, isso eu acho que é positivo, no sentido de que não ficam se preocupando com as regras da sociedade. Eles fazem as próprias regras deles. E isso é bacana de a gente pensar e refletir sobre isso, né? Isso, exatamente. Sobre uma Interessante. outra possibilidade de vida, né? De sobreviver. Eu Isso. lembro de uma pessoa em situação de rua me falando que, tipo, a comida, dificilmente alguém nega comida, e falava o quanto não queria mais estar nessa sociedade. Outro me Exato. disse na época que tinha a família em outra cidade, que de tempo em tempo ia visitar a família, mas que preferia estar na rua justamente por causa dessa liberdade dessa sociedade que a gente vive, né? Diferente da sociedade que a gente vive. Eles têm uma regra entre eles que eles chamam manguear. É uma gíria deles. Manguear. Manguear é trocar. Então, quando o cara está pouco tempo na rua, ele não sabe fazer isso. Ele sofre bastante, até porque quando ele aprende a pedir, ele não precisa do espaço aqui, por exemplo, do Centro Pop. Então, eles conseguem ganhar tudo, eles comem muito bem na rua. Então, uma das coisas que a gente pede para a sociedade não dá muita coisa, porque senão a gente não consegue chegar neles, entende? Porque eles recebem materialmente muita coisa na rua. Os caras que conseguem, na forma deles trocar, eles ganham muita grana. Só que nem todos conseguem fazer isso. Aqueles que já têm mais tempo, de mais manha de rua, já sabem chegar junto na sinaleira, pedir as coisas, né? Então é o estilo de vida, né? Tirando a saúde mental deles e a saúde emocional, é um estilo de vida que pode, para muitos, ser uma opção, para outros não, sabe? Sim. Mas para muitos é uma opção. Então... Sim. O Pepe voltou, Pepe. Gente, eu tô aqui no sufoco aqui. Vou e volto. Eu tenho receio de falar agora, de dizer algo que já foi dito. Eu tive muita dificuldade em ouvir a Luciana porque a minha internet estava ruim. Eu estou no lado do roteador da internet nova mais cara que eu estou pagando.
E o que me É entregam sempre assim, né? é muito ruim. Enfim, eu posso fazer uma pergunta, gente? Sim, sim. Pode. Não sei se é bem pergunta, mas é mais um comentário. Em 2010 eu dirigi também Júlia, um espetáculo do Cirquinho Revirado, que trata de um casal de artistas de rua, Sim, moradores pode de rua. deixar aqui. Né? Eles agora fazendo lives também, fizeram uma live há 2 meses atrás, e eles fizeram uma pergunta muito interessante, que era com as personagens deles, moradores de rua, dizendo, Covid, fique em casa, fique em casa. E eu fico aonde? Eu que não vá para a rua, né? A gente fazendo a campanha toda de não vá para a rua, e eu que moro na rua, vou minha casa, para onde que eu vou? Então, isso me deixou muito atônito, né, com esse tipo de questionamento, esse tipo de questionamento, acusação, inclusive, né, de quem está na rua. A gente pensa muito, óbvio, mas pensa sob nossa perspectiva, né? O nosso olhar é fique em casa, não vá para a rua. Mas quem vive na rua vai para onde? Pois é. Acho que foi esse um grande desafio desse ano, por isso que eu digo assim, 2020 foi um ano desafiador. Quando iniciou o Covid, nós tínhamos dois problemas. Um deles, o que a gente vai fazer com a família, com a pessoa em situação de rua? E a primeira coisa que a gente fez foi acionar os abrigos. Então, foram 3 abrigos acionados para acolhê-los. E o segundo desafio é convencê-los de ir para o abrigo. Porque você imagina, nós que temos uma certa facilidade em ficar em casa, tivemos dificuldade, né, de se confinar. Imagina eles que estão ao ar livre, vivendo, né, de uma forma bem mais aberta. Então, foi desafiador. E até hoje porque a maior dificuldade é que eles não ficam nos abrigos, eles entram e saem. Então, no início, nós fechamos, né, abrimos e fomos fazer a abordagem na rua, abordagem social em todo o município, e por incrível que pareça, foi uma coisa chocante também, que antes, como tem muita gente na rua, a gente não consegue vê-los. E aí eles ficaram muito visíveis. Aí todo mundo começava a ver os espaços, aqui tem um usuário, aqui tem outro morador, aqui tem outro morador, e eles brotaram. Na verdade, eles não brotaram, eles sempre estavam ali, só que não tinham visibilidade. Exatamente. Então, foi uma coisa interessante, sabe? E, então, assim, o desafio continua, eles não ficam confinados. Hoje nós temos 70 usuários, mas, assim, esses 70 são flutuantes, né? Eles entram e saem. Então, o que a gente faz? Quando eles querem ir para o abrigo, a gente encaminha para um abrigo triagem para eles ficarem um tempo lá, fazerem um teste, e depois eles vão para o abrigo há mais tempo. Mas desses, hoje nós temos 80, muitos deles já foram embora, seguiram seus rumos, né? Mas é bem difícil mantê-los fechados. As máscaras eles usam, sabe? Muitas pessoas em situação de rua têm um olhar para reciclagem, para a natureza muito mais apurado que nós, entende? Eles pegam aquilo, já fazem o uso e já levam para ganhar um dinheirinho com isso. Então, alguns deles também têm isso muito de cuidado, mas nem todos, né? Então, foi bem desafiador esse processo de pandemia. Está sendo, na verdade, né? Porque os espaços foram massificados, né? Lembro de uma entrevista que nós lemos, Rafa, à época, de uma cientista social, enfim, que estava trabalhando, pesquisando junto a moradores pessoas em situação de rua, e ela acompanha um grupo, né, Rafa, depois tu me ajuda mais nessa memória, mas acompanha um grupo por um bom tempo e ela começa a conviver mais com eles e aguarda pelo momento de ser convidada a pernoitar na rua. Uhum. E aí a resposta do líder desse grupo é: não, a senhora não vai dormir aqui com a gente, não.
Não, mas eu já estou um tempo, né, meses acompanhando, já tinha conquistado a confiança deles, mas a senhora não vai, não. A senhora não está preparada para tanta liberdade. É, A exato. resposta dele é essa. A senhora não está preparada para tanta liberdade. Exatamente. E você conquistá-lo, assim, para trabalhar em intervenção com eles, você tem que chegar junto com eles. E como qualquer ser humano, a gente sente quando você está sendo verdadeiro ou não, né? Então, o trabalho não pode ser mecânico, não pode ser uma mesa que nos divide. Tem que ser grupo, tem que ser teatro, tem que ser roda de capoeira, tem que ser... tem que ter criatividade e resiliência, se sentir como um deles, não no sentido de eu vou ser morador de rua, não é isso, mas eu tenho que sentir que ele está no meu coração. Então, é algo de empatia, né, que a gente chama. Tem que ter empatia ao público. E assistência social é isso. Eu sempre digo, assistência social é arte também, porque você vai identificar com profissionais que são mais pragmáticos, que são mais metódicos, que têm a metodologia na ponta da língua, mas não conseguem chegar no ser humano. Né? Então, esse usuário, ele sente quando você está com ele. Você não precisa fumar um baseado para ficar com ele, mas tu pode, sim, entender a história dele. E a partir dessa história, poder transformar essa vida. Mas não como a gente quer, mas como ele se vê, enquanto ser humano, né? E eu tenho um sonho de, quem sabe, eu vejo o teatro como uma possibilidade, né? Tanto que o teatro hoje ele é também uma forma de terapia. Essas pessoas se identificarem e daí criarem essa resiliência, né? Fazerem as suas escolhas de uma forma mais consciente, mais íntegra. Então, é muita sensibilidade. Tem que ter, senão não adianta. Senão a gente vira cara a crachá, né? Então, não dá certo. E A gente fala Aí, João. Não, pode fazer. Pode falar. A Luciana falando, me passam muitas coisas aqui pela cabeça, situações que vivenciei também com grupos de moradores de rua quando, sei lá, evento muito grande como o Oktoberfest, a gente os vê mais próximos, eu parar para conversar e ficar a madrugada toda com as pessoas e perceber que, às vezes, não há regra nenhuma para isso. Lógico, quem sou eu que nem convivo diretamente, mas me parece que demonstrar respeito e ouvir e se interessar verdadeiramente, dialogar de verdade com aquelas pessoas, faz uma diferença e a gente ganha muito. Eu me tornei mais humano cada vez que conversei mais com essas pessoas e que as ouvi de verdade. E era nítido como eles percebiam, como a partir do momento que a gente está conversando com um, o outro percebe que opa, está sendo respeitoso, o outro é mais arredio, porque provavelmente, né, faz necessário ser mais arredio, mas estar mais distanciado, mas vai se aproximando também e percebe. E quando eles perceberam que eu não queria nada, que eu só queria conversar, que eu não estava numa situação me colocando num plano horizontal ali, a conversa fluiu muito, a gente riu, se divertiu, tomou cerveja junto, conversamos até amanhecer, assim. E legal, né? Vai ser muito estranho para quem passasse e ver ali. Passaram amigos meus que queriam me tirar de lá e eu, cara, de boa, apresentei, eu aqui, esse é o fulano, esse é o ciclano e tal. Ele tá com a gente aqui, deixa ele. Entende? Sim. E aí, pensando nisso, eu pensei como... e era uma coisa que nós dizíamos lá no processo, há 15 anos atrás, como a gente via menos em Blumenau, e para nós, um pensamento ainda bastante provinciano, de achar que essas situações de mazelas sociais estão lá no grande centro, isso acontece lá em São Paulo. Não é aqui, aí eu vou para São Paulo e me assusto com... Né? Mas, e aí, isso já me vem a Cracolândia na cabeça, já passei por lá também, com muito mais medo, ainda que aberto eu para dialogar, mas uma situação mais complexa, mas ver como os governos tratam também, como o governo Dória tratou, como tratou mal, né, muito mal essa gente. Há grupos de teatro lá, o Grupo Faroeste, que é o Povo do Faroeste, do Paulo Faria, tem um trabalho belíssimo junto àquela comunidade. Eles ficaram praticamente sitiados recentemente na situação da Covid. O governo fechou
todos os espaços, botou gente para fora, bateu num monte de gente, sumiu com um monte de gente também. De gente, eu faço questão de dizer que é gente, porque os governos às vezes tratam dessa maneira, né, como se não fossem, como se fossem coisas, se fossem bichos, e são seres humanos. E aí é preciso, né, que a gente compreenda, eu dizia isso vem no pensamento já existencialista também, né, que é o ser humano é um projeto falido. Não sou lá tão pessimista, procuro ser otimista, mas se eu não me sinto mal vendo semelhantes nessa situação, se eu não me sinto... É muita falta de empatia, né? Invisibilizar, não ver, a gente só vê quando quebram o vidro do carro, quando nem chegam a quebrar o bate para pedir alguma coisa, a gente fecha e a gente não quer ver as pessoas no sinal, né? Empurra para longe, e deixa o centro da cidade limpinho para o desfile passar bonitinho. A gente faz isso. Eu estou falando da gente, sociedade. Todos nós, né? Estou me colocando junto, assim, não estou nem aqui nessa discussão polarizada política, não nesse lugar, mas pensando enquanto nós, seres humanos, não olhamos para isso e pensando, cara, onde foi que eu não ajudei, ou que eu não dividi um pouquinho do que eu tenho, onde eu esqueci que um ser humano como eu tá nessa situação. Eu errei, eu fracassei, eu me sinto assim. E eu posso mudar essa situação, então vamos ver programas e formas de mudar isso, né? Eu acho que vocês já estão fazendo, porque cada um tem um dom, né? Eu acho que nós todos temos habilidades que são inatas nossas, né? E se cada um fizer da sua forma, né? Parece meio que chavão, né? Um mundo melhor, né? É bem isso, assim. Nossa, e essa habilidade que nós temos, uns não têm o dom da arte, outros têm, sei lá, facilidade de conversar, outros já são mais pegar a mão na massa mesmo, fazer uma comida, entregar, conversar. E é bem isso, né? Não uma cidade que está escondida a vulnerabilidade, que são nos morros. Nós não temos chegamos na cidade, a gente não vê a miséria, mas ela existe aqui muito grande. Tem, assim, vários centros, Pedro Kraus, Nova Esperança, são todas escondidas, né? Então, isso geograficamente não fica à mostra, né? Mas ela está forte e latente ali. Bastante gente precisando de ajuda. Sim, por isso que a gente pensa em retomar o espetáculo, mesmo ele 15 anos depois, né? A gente percebe o quanto é importante, ele é atual, e a gente voltar a falar sobre as pessoas em situação de rua, com as histórias delas, né? Com esse contato. Então, acredito que no pós-pandemia a gente volte até entrar em contato contigo, Luciana, para a gente, nesse processo de criação do espetáculo de novo, trabalhar em parceria e levantar a partir dessa realidade mesmo. Assim. Sim, estou à disposição, acho. Sou realmente fã dessa maravilha que é o teatro. Eu queria agradecer vocês, a gente já está na nossa 1 hora de live. Obrigado, Pepe, Luciana, pela disponibilidade, por estar aqui conversando com a gente. Não sei, o João, se quer comentar algo. Eu tinha uma pergunta, mas não sei se eu posso fazer. Pode, sempre pode. É que eu fiquei curioso, porque a Luciana estava falando no começo que é o 3º lugar que eles se mudaram já, que o Centro Pop se mudou. Eu queria entender se os lugares que vocês passaram teve uma rejeição da comunidade ali no centro, e por que isso está acontecendo, e o que você, se você enxerga que está tendo, eu acho que não, né, por esse relato, mas se está tendo um menos julgamento para essas pessoas, assim. Não, a sociedade é aquela assim, está no meu cercado, não quero saber. Às vezes até o discurso é verbal, mas na hora de estar no meu portão, é aquela coisa da sociedade, do privado, né? Então, a comunidade não aceita, sempre há problema. Porque tudo que acontece é por conta deles.
Pode ser, às vezes, não vou dizer que a gente não tem ingenuidade, dizer que nem todos eles, também tem muitos entre eles que fazem furto, sim, né? Não vamos ser, né, ingênuos. Mas tudo acontece por conta deles. Então, o Centro Pop tem que estar num lugar centralizado. Por quê? Porque tem que ser acesso para eles. Tem que ser perto da rodoviária, tem que ser perto do centro, né? Pensando que tem que ser um fluxo. Então, hoje é o quarto lugar que nós mudamos. Nós estamos saindo daqui também por Esse conta ano? que agora já estamos com um processo aí bem forte, baixo assinado, para sair daqui já com urgência, Ministério Público, tudo acionado. Então, é pressão o tempo todo. E aonde a gente vai? Vai ficar na Pois é. exclusão também? Então, esse grito aí tem que ser ouvido, sabe? Tem que ser ouvido. O Centro Pop, que é um espaço público, né, sofre esse tipo de pressão, imagina eles, né, moradores de rua. Nossa, é bem isso. Né, se as pessoas se organizam para um abaixo-assinado, para tirar uma instituição pública, imagina a pessoa física. A pessoa física nem tratada como tal. Né? Não menosprezando que eu amo bichos, adoro cachorro, mas às vezes, né, enquanto que a gente está desse lado da corda aqui, né, a gente vê, meu Deus, tanto movimento para trazer a importância dos animais, não que isso seja super relevante, mas muitas vezes se dá um olhar mais próximo a um animal, entre aspas, né, do que um ser humano. Às vezes o cara fica preocupado com o bichinho que está ali na rua, que está passando, né, dificuldade, e está do lado dele um ser humano jogado ali, que muitas vezes não tem visibilidade nenhuma. Então, só uma reflexão, às vezes, né, que a comunidade olhe isso de forma proporcional, né. Então, é muito... E todas Nossa, essas pautas, todas essas bandeiras são importantes, né, Luciano? Quando a gente levanta uma bandeira, não é em detrimento de outra, né? Exato. Todas elas são urgentes e necessárias. Bem isso. Ótimo. Mas muito obrigada pela oportunidade. Falo demais também, né? Assistente social é Não, assim, não adianta. é ótimo, é E ótimo. precisando, estou à disposição, tá? E parabéns pelo trabalho, né? Que continuem fazendo isso, porque isso é muito legal. Estou à disposição para o que precisar, né? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você. Luciano, parabéns pelo teu trabalho. Imagina, trabalho de muitas mãos aí. A gente vai finalizar com uma cena de sapateado que nós tínhamos no espetáculo, que era a ideia desse sonho dessas pessoas de situação de rua, que muitas vezes a gente nem toca no assunto, não fala, né? Tudo que a gente está falando agora do quanto são tão humanos quanto a gente, tem os seus sonhos, né? E daí no espetáculo a gente tinha uma cena de sapateado, e a gente vai finalizar a live com essa cena. Muito obrigado, Pepe, Luciana, João. Lembrando que a live é patrocinada pelo Governo do Estado de Santa Catarina e da Alesc e a Fundação Catarinense de Cultura com o edital SC Cultura em Sua Casa. Deixa eu só achar aqui a imagem. Então, só dizer um grande abraço ao Léo Kufner, querido, que está aqui. Ele mandou uma mensagenzinha aqui, ó, meus queridos, não consegui acompanhar. Deixa eu colocar aqui na tela. Não consegui acompanhar, mas muito feliz deu de ouvi-los e relembrar de todo esse lindo processo que foi montar o espetáculo sujo. Então, beijos, Léozinho, seu maravilhoso. Beijo, Léo. Léo, querido. Opa, travou, mas ela vai.